Lá em Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 8. Romanos 8, 1. E João a partir do capítulo 8, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos colocar de pé. Quem encontrou, diga amém. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Pai, a tua bênção sobre a tua palavra. Venhas nessa hora nos abençoar. Toca aos nossos corações. Traz direção. Ministra, Senhor Deus, a tua palavra, para que possamos assimilar, ter a nossa vida mudada, transformada, perdoada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Pois bem, olha só, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Jesus, ele tem uma vida intensa de oração. A vida de Jesus nas madrugadas, no monte, às vezes com os discípulos, às vezes sozinho. É o exemplo que Jesus, ele deixa para todos nós. Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Redentor do mundo, o Filho do Deus vivo. Ele apontou o caminho da oração. Sozinho, na presença dos discípulos. Interessante que você não observa que a multidão estava no monte orando com Jesus. Era Jesus, às vezes os 12, às vezes Pedro, Tiago e João.
Mas ao descer do monte, ele encontrava a multidão. E começava a ministrar sobre o reino de Deus para esta multidão. E nesse momento em que ele estava ministrando para a multidão, na presença dos 12 também, uma mulher que foi apanhada em adultério foi trazida pelos religiosos e fariseus, e trouxeram a mulher para questionar sobre o poder e a autoridade de Jesus. Por que aqueles escribas, fariseus, por que aqueles religiosos não estavam ali assentados ouvindo os ensinamentos de Jesus? De repente, homens com a mente cheia do conhecimento de Deus, mas o coração vazio do amor de Deus. E eles chegaram diante de Jesus com um argumento plausível. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei manda que tais mulheres precisam ser apedrejadas. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Projete aí para mim, por gentileza, Levíticos capítulo 20, verso 10. Ou então Êxodo 22, 22. Por gentileza. Levíticos 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Aqueles fariseus hipócritas, aqueles escribas, aqueles religiosos hipócritas, eles se valeram de um texto da lei para trazer condenação para uma mulher. Mas eles foram seletivos. Eles se julgavam acima do bem e do mal. Conheciam a lei, mas não sabiam interpretar a lei. Porque a lei diz que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser mortos. Eles apresentaram sua mulher. O diabo, ele se apresentou diante de Jesus lá no deserto, se valendo de quê? Da palavra de Deus. Mas ele torceu a palavra de Deus. Ele não trabalhou a essência da palavra de Deus, só aquilo que lhe interessa para alcançar os seus objetivos. Qual era o objetivo de Satanás? Pegar Jesus da transgressão da lei, de uma forma muito sutil, muito velada. Aqueles hipócritas e fariseus de igual forma. Eles queriam que Jesus caísse numa cilada. E Jesus voltou para eles e disse-lhes: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. Aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire pedras. Mas o jogar pedras não é alguma coisa que acontece só, ou que aconteceu só com aqueles fariseus. Isso está muito em voga no nosso meio.
Nós amamos jogar pedras. Nós amamos apontar o dedo. Inconscientemente, nós temos prazer em fazer com que a vida de uma pessoa fique mais desgraçada ainda. Isso acontece pela falta da essência do amor de Deus em nós. Jesus, ele teve atitude. Ele estava lá na praia, abaixou-se e começou a escrever na areia. Ele escrevia lá na areia. Estava lá, dando tempo, para que aqueles acusadores pudessem refletir sobre o tamanho da acusação que estavam fazendo. Para dar tempo para que aqueles religiosos pudessem olhar para o seu próprio estado. E quando Jesus ele se levanta, aqueles homens já tinham desaparecido. Um a um foram pegar o seu caminho de volta. Porque na reflexão eles perceberam: eu posso não ser um adúltero, mas eu sou um pecador também. Jesus pegou aquela mulher, virou-se para aquela mulher e perguntou para ela: mulher, onde estão? Alguém te condenou, mulher? Alguém te condenou? Talvez ela envergonhada, sem saber que resposta ela teria de Jesus diante daquela acusação verídica. Alguém te condenou. Talvez envergonhada, intimidada, muito sem jeito, cabisbaixa, tentando voltar o seu olhar para Jesus, e disse para ele: não, Senhor, ninguém me condenou. Ela só não foi condenada porque aqueles homens foram confrontados. Não apenas foram confrontados, como também eles não esperavam ter a resposta. Eles não entendiam qual era o real propósito, a real missão de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Erga a sua cabeça, mulher. Olha para mim. Olha para mim. Eu também não vou te condenar. Vai-te em paz. Segue a sua vida em paz. E não peques mais. Mude de vida. Afaste o pecado do seu coração. Vá viver com dignidade, com decência. Você está perdoada, você está livre. Vá viver a sua vida, porque eu libero sobre você o meu perdão. Essa palavra de Jesus, ela entrou com uma palavra cortante no coração daquela mulher. Eu tampouco te perdoo, mas vai-te em paz. E não peques mais. Mude de vida. Se você prostituía, não prostitua mais. Se você se adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais.
Sabe, o grande problema é que muitas vezes nós estamos vivendo dias em que nós queremos dar contorno nas coisas. Jesus deu algum contorno naquele problema daquela mulher? Não. Ele não contornou, ele não aliviou para ela. Ele falou com firmeza, mas cheio de ternura e amor, liberando sobre ela o perdão. E dizendo, muda de vida. Lá em Mateus capítulo 14, está narrando a experiência da morte de João Batista. Herodes estava percebendo que Jesus estava fazendo uma grande obra. Ele era conhecido pelo poder, pelas ações milagrosas que estavam sendo realizadas por Jesus. Eles estavam identificando Jesus como o profeta. E de repente, Herodes disse, esse deve ser João Batista que ressuscitou. Aquele que eu mandei decapitar. Aquele que eu mandei cortar a sua cabeça. Por que João Batista foi para a prisão? João Batista foi para a prisão porque ele confrontou o pecado de Herodes. A mensagem de João Batista era o chamamento ao arrependimento. João Batista confrontou Herodes, olha, você não pode possuir a mulher do seu irmão. É pecado, isso agride o coração de Deus, os princípios de Deus. Por causa disso, Herodes colocou João Batista lá na prisão, guardou o profeta de Deus na prisão. João, ele era ousado, intrépido, e ele não deixou de confrontar o pecado. E essa intrepidez precisa fazer parte da igreja. A igreja, ela precisa amar intensamente o pecador, na mesma intensidade com Jesus Cristo ama o pecador, e também manifestando o mesmo amor para a vida do pecador, como Jesus demonstrou amor. E a demonstração de amor não é jogar um tapete em cima, não. Isso é seu jeito de ser, sabe? Isso é por causa de alguma circunstância. Põe um tapetezinho aqui, você vai levar uma boa. As pessoas vão te aceitar do jeito que você quer. Jesus não quer que as pessoas sejam aceitas do jeito que elas são. Jesus deseja que as pessoas sejam mudadas e transformadas. E só o evangelho genuíno pode transformar as pessoas. Nada mais transforma pecador em santo, a não ser a palavra de Deus. Deus, Ele deseja fazer uma mudança na vida de todos nós. Então, João Batista foi para a prisão, porque ele foi implacável contra o pecado. Confrontar, eu não vou confrontar, não, sabe, que a pessoa pode não gostar. Não vou confrontar, vou deixar, sabe, quem sabe Deus vai levantar outra pessoa para levar aquela pessoa ao confronto. Deixa de ser frouxo, confronta o pecado em nome de Jesus. Saia de cima do muro, seja a voz profética para libertar as pessoas. Então, João Batista volta para Herodes. Herodes era o rei, poderoso, autoritário. Vai para a prisão. Você tinha que ficar calado, com a sua boca fechada. Vá para a prisão. Mas a vida de João Batista o incomodava. Ele era incomodado porque ele sabia
que era a verdade que o João Batista disse para ele. Ele identificava João Batista como um profeta, como um homem de Deus. Mas fica lá na prisão. E aí chegou o momento da festa. De repente, bebendo uma cachaçinha, um vinhozinho, cheio de álcool, começou a ficar alegre, começou a perder a razão, e de repente, ele diz para Herodias, filha de Herodias, Salomé, se não me engano, que estava dançando: você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te atender. Você pode pedir a metade do meu reino que é teu. Pede essa mulher. Nunca vi ninguém dançar como você. Peça. O que você quiser eu vou te dar. A palavra do rei. Peça. Ela foi na sua mãe. Para peça a Herodes a cabeça de João Batista num prato. João Batista foi decapitado, não foi porque ele estava na prisão. João Batista foi decapitado porque na insensatez do rei Herodes, ele falou alguma coisa sem pensar. E o rei não podia quebrar a sua palavra. Ele não podia perder a sua palavra. O rei falou, está selado, tem que cortar, tem que se cumprir. O rei Herodes ficou num conflito muito grande. E agora, João Batista, eu estou com medo desse homem, é um profeta. Já errei com ele uma vez, lá na prisão. Eu vou errar de novo. Mas eu empenhei a minha palavra como rei. O que o povo vai pensar do rei quebrar a sua palavra? E Herodes deu a ordem. Eles deram como presente àquela mulher a cabeça de João Batista. Nós precisamos entender que a vida cristã ela é cheia de renúncias. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E você está aqui na noite de hoje. E nós estamos vivendo um momento de conflito, de instabilidade muito grande, onde sistematicamente tem sido questionada, dizendo como que intolerante a igreja com relação a determinados comportamentos. A igreja, ela não tem que se adequar ao contexto do mundo. A igreja, ela precisa viver a essência da palavra de Deus. O profeta de Deus, ele precisa dizer pecado é pecado e não existe meio termo para isso. Ah, mas como você vai fazer com essa pessoa que é vítima? Não, não é vítima. Tem escolha. São escolhas. A palavra diz que no céu não entra pecado. Entra pecador redimido, mas no céu não entra pecado. E às vezes nós ouvimos muitas coisas, alguns dias atrás, essa semana mesmo eu vi um depoimento de um cantor famoso aí, muito famoso, muito conhecido pelo seu desempenho no palco, pela sua musicalidade, mas também pelo seu estilo de vida, questionável.
Perguntaram a ele sobre o Ney Matogrosso. E na sua fala ele dizia que a essência dele é ser homem. Mas que existe alguma coisa que o arrasta. O Evangelho é para libertar essas pessoas da coisa que o arrasta para o pecado, para a desgraça. E nós que temos a verdade de Cristo, vamos ficar no meio, em cima do muro? Não, nós não vamos ficar em cima do muro. Pecado é pecado e ponto final. É a palavra de Deus que diz. Alguns aqui devem ter assistido também o Clodovil, famosíssimo por ser um costureiro. Cara que era declarado a contradição no seu gênero humano. Ele dizia com muita frequência: eu sou o que eu não gostaria de ser. E ele, em momento algum, ele dizia: a minha escolha é certa e ela precisa ser respeitada. Mas ele entendia que havia alguma coisa estranha no seu interior, e que lá no fundo ele só faltava dizer: eu preciso de libertação, de transformação. Aquela mulher adúltera, ela foi apresentada diante de Jesus. E Jesus diz: alguém te condenou? Ninguém, Senhor, me condenou. Eu tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Vai-te em paz e não peques mais. É a palavra que Jesus traz. Nós temos na Bíblia alguns personagens que tiveram grandes oportunidades. Salomão era um homem inteligente, mente brilhante. Era um homem que recebeu toda a riqueza e sabedoria, mas viveu como prostituto. Sansão, desde o ventre da sua mãe, o naziral de Deus, separado para ser rei Israel, para fazer diferença, não teve a grandeza de dizer não quando o pecado lhe bateu à porta. Diferente de José. Quando o pecado bateu-lhe à porta, ele saiu correndo e disse: eu tenho um compromisso incondicional com meu Deus. Fruto disso, também foi para a prisão, que nem João Batista. Se você quiser ser uma bênção na vida das pessoas, se você quer que Deus esteja trazendo cura, libertação para as pessoas, apresente a elas o Evangelho que transforma, que liberta, que cura, que faz algo novo acontecer. E essa necessidade de libertação não é apenas do estilo de vida sexual questionável, a libertinagem, homossexualismo, qualquer tipo que seja de desventura sexual, não é só isso. Onde ficam os mentirosos? Tem gente que tem prazer em mentir. A Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. Você, meu irmão, você que se diz lavado e remido no sangue de Jesus, você tem que primar e optar pela verdade, custe o que custar.
Não importa o prejuízo que você venha a ter. E na verdade, quem fala a verdade não tem prejuízo, tem sempre o benefício do respaldo de Deus. Pecou, pequei. Falei o que não deveria, falei. Mas eu busco de ti o perdão. Não, eu não falei isso. Não. Cria vergonha na cara, vai ser crente, vai viver o evangelho. Que eu vou para o céu, vai para o céu que nada, o mentiroso não vai para o céu. Eu quero que essa palavra esteja ecoando na sua mente. O mentiroso não vai para o céu. Passe a falar a verdade, porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Ensina o caminho da verdade para as pessoas, não somente com palavras, mas com seu estilo de vida, o seu modo de viver. Não existe prejuízo para quem fala a verdade. Não existe prejuízo. Porque quem fala a verdade está do lado de Deus. Está do lado de Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é um mentiroso, você precisa de libertação. Você não é livre. Nós não podemos levar a vida achando que o legal, eu fui na igreja domingo. Sim, é o primeiro passo. E vir à igreja precisa ser um compromisso firme com Deus, não se der. Hoje eu estou com a agenda vaga, eu vou para a igreja. Você precisa ter compromisso com Deus. Ouvir uma mensagem como essa. E durante a semana ruminar sobre o que você está ouvindo nessa noite. Porque aqui você recebe orientação de qual estilo de vida que te aponta o caminho da eternidade. Sabe, Deus, Ele nos chama para vivermos com intensidade os seus valores. Essa verdade. Não viva a vida cristã para agradar as pessoas. Viva a vida cristã para agradar Jesus, para exaltar Jesus, para dizer para o pecador, este caminho não te leva a nada. Às vezes a gente recebe algumas coisas. Algum tempo atrás eu recebi aqui uma pessoa aqui no gabinete, e essa pessoa estava com um projeto para abrir uma rede de motéis. Veio perguntar para o pastor Joaquim olha, pastor, eu queria a bênção, que eu estou com esse projeto, o projeto para construir uma rede de motéis. E aí, hein? O que você acha que o negão aqui falou para essa pessoa? Sabe, irmãos, você não tem que ficar em cima do muro. Não abriu, não aconteceu. Já identifiquei aqui, ó. Teu irmão aqui, ele está aqui agora. Às vezes tem hora que a gente fica numa situação apuros, né? Irmão precisando de emprego, de trabalho, e a gente tem essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade da necessidade do momento. Me ligou, pastor, estou precisando de conversar com o pastor sobre determinado assunto. Ok. E, não, pode vir aqui. Ele foi lá na Receita. Conversando comigo e disse, pastor, a minha vida financeira está assim, questão de trabalho. Eu recebi uma proposta maravilhosa para vender o fumo
cavalinho. Ele fez a coisa certa, ele foi pedir conselho. Ele foi pedir conselho. E conversamos, às vezes você fica lá meio pressionado, porque, poxa, está precisando de renda, e o pastor disse que não pode ser uma boa oportunidade. Às vezes, tem hora que é difícil, mas você precisa ter como prioridade os valores do reino de Deus. As pessoas precisam ouvir, irmãos, uma palavra de conselho e de orientação. Tem gente que não gosta. Tem gente que quer que você fale aquilo que elas querem ouvir. Isso é em todos os ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente da igreja, é no ambiente da família. Quer que você fale aquilo que eles querem ouvir. Mas para eu ser honesto e sincero comigo mesmo e com Deus, eu preciso falar aquela palavra de conselho que eu tenha convicção que é responsável e que é de Deus. A pessoa está no mau caminho, diga para ela: olha, eu vou orar por você, você precisa se libertar disso. Será que determinadas escolhas Deus errou? Se a Bíblia diz que fomos conhecidos por Deus antes dos tempos eternos, que os nossos dias foram escritos entre quando nenhum deles havia ainda. Se Deus ele nos conheceu no ventre da nossa mãe, será que ele não tinha poder para transformar a questão do gênero? Será que ele errou no gênero? Não, não errou. É a concupiscência do mundo da carne. São os desvarios deste mundo louco, que vai afirmando determinadas mentiras como que se fosse verdade. E de repente a gente começa a achar, é verdade. Não é verdade, é mentira. Fale a verdade, você vai abençoar as pessoas. Assim, eu gosto desse texto aqui, desse fechamento, do texto todo e do fechamento, de João capítulo 8, quando Jesus disse: alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá-te em paz. Não faça isso nunca mais na sua vida. Mude o seu estilo de vida. Resista ao pecado, resista o impulso da carne e diga não. Se você faz isso por necessidade, Deus ele vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus, sem você ter que passar por um estado de humilhação desse. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Mas o homem dizia: essa mulher precisa ser condenada. Eles, os fariseus, os religiosos, não apresentaram o cúmplice daquela mulher. Ela não adulterou sozinha. Cadê a outra parte? Cadê a outra parte? Muitas vezes nós somos assim. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos nos colocar diante de Deus para sermos uma voz profética e abençoar as pessoas, levar as pessoas à libertação. E hoje nós já estamos sendo pressionados pela legislação. Você não pode falar antes ouvir a Deus do que aos homens. Palavra de Deus é palavra de Deus. Princípios de Deus, valores de Deus não se negocia. Princípios de Deus não se negociam. Aqueles que formulam leis não conseguem interpretar as leis. Como é que vai interpretar a palavra de Deus? A palavra de Deus só é interpretada por quem tem o Espírito de Deus. Se você acha que eles estão certos,
Eu tenho certeza que você não conhece essa palavra. Porque aqueles que conhecem essa palavra sabem que ela é inerrante. Ela diz para o homem aquilo que ele precisa ouvir. Aponta os caminhos que ele precisa seguir. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quem vive pela palavra, não vive nos presídios. Quem vive na palavra de Deus, não vive possuídos como se fossem casas de demônios, porque encontra a liberdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Portanto, nenhuma